história linear vem com os gregos e os romanos antigos. Para eles, o tempo histórico era circular, repetitivo, determinista, inexorável, fatalista, periódico, com fases de nascimento, desenvolvimento, declínio e desaparecimento que se alternam e se repetem ao infinito. Essa visão foi baseada na observação do cosmos, na revolução dos corpos celestes, na alternância infinda de fenômenos naturais. Essa concepção acaba gerando a ideia do eterno retorno, do perpétuo retorno dos momentos. Verificando que essa concepção que é cíclica, todos os momentos que acontecem num determinado momento da vida acabam se repetindo de forma infinita. Assim, a história é marcada pela reedição de acontecimentos do passado. O tempo, para os gregos antigos, não passa de um círculo inexorável, sem início e sem fim. Tudo está condenado a girar eternamente na roda da vida. Verifica-se essa filosofia da história cíclica na mitologia grega, como nos grandes castigos a Prometeu e Sísifo, ou propriamente na ideia do destino para Édipo. Além disso, na filosofia de Platão e Aristóteles. Nos modernos, isso está presente também em Vico e Nietzsche. A própria palavra grega aniatus, que daí vem a palavra ano, indica e representa tudo aquilo que é circular, como um anel. Para Aristóteles, a história cíclica correspondia à perfeição do ciclo e da esfera. Por outro lado, a concepção da história linear foi criada no período medieval, por Santo Agostinho, e mais tarde defendida também por Joaquim de Fiore. A história, portanto, deixa de ser cíclica, sem início e sem fim, e passa a ser linear, com início e com um fim. E isso está presente na filosofia de Santo Agostinho e na própria ideia do cristianismo, onde o início se dá com Deus e o fim também. Deixa-se de lado, portanto, a ideia de destino, de fado, de algo que é inexorável, essa ideia fatalista. Essa ideia fatalista dos gregos acaba sendo rejeitada pela ideia da filosofia linear de Santo Agostinho. Abre espaço, portanto, para a ideia do livre-arbítrio, para a questão da liberdade. Na filosofia da história cíclica, tudo estava determinado. Existia a ideia do destino presente em tudo. Por exemplo, Édipo tinha um destino já pré-determinado pelos deuses de matar o pai e casar com a mãe e ter filhos com a sua mãe. Na filosofia linear, essa ideia do destino, do fatalismo, acaba sendo rejeitada pela ideia do livre-arbítrio. Assim, para Santo Agostinho e para o cristianismo, a história tem um início com a criação, Gênesis, e tem um fim com o juízo final, Apocalipse. A perspectiva linear de tempo nasceu com a tradição judaico-cristã. O tempo linear é uma sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis. O seu movimento é retilíneo, reta e ininterrupta de registros históricos singulares. A sua trajetória é circunscrita por uma linha histórica determinada, tem começo e tem fim. Como traço histórico perpétuo, o tempo linear é uma série evolutiva de fatos históricos inéditos. Trata-se do curso progressivo de acontecimentos únicos em direção ao futuro. Com o Renascimento, no século XV e século XVI, essa ideia linear da história acaba sendo deixada de lado e é retomado nesse período a visão dos gregos e dos romanos, portanto, da história que é cíclica. Porém, no final do século XVII, a concepção linear da história acaba retomando o seu auge, com as ideias e a filosofia de Bossuet, que retoma a filosofia de Santo Agostinho. E no século XVIII, com o Iluminismo, a filosofia da história cristã acaba entrando em crise. Assim, a ideia de providência divina, defendida por Santo Agostinho, é substituída pela ideia de progresso, defendida pelo positivismo. A salvação do homem e o próprio juízo final são substituídos pela confiança na razão. Porém, o finalismo e a necessidade não passam a ser questionados, e eles continuam sendo os pilares da filosofia da história secularizada. Os iluministas, de modo geral, acreditam que a história é teleológica, e o telos da história é o progresso. Uma exceção a isso é o filósofo Montesquieu, que acredita que a história é irregular e descontínua. Alguns nomes nesse período que se destacam na filosofia da história são Hegel,
Kant, Marx e Augusto Comte. É justamente no século XX que essa ideia de finalidade, progresso e verdade passa a ser questionado e criticado. Toda a compreensão teleológica da história passa a ser criticado no século XX. A leitura feita pelos autores do século XX é que a filosofia da história é ateleológica e não teleológica, pois a história não possui um telos, não possui um fim, um sentido. Os termos-chave dessa crise da filosofia da história no século XX passam a ser ilogicidade, irracionalidade, caos, absurdo e acaso. Em suma, vimos que o termo filosofia da história foi criado por Voltaire, mas o estudo da filosofia da história é ainda do período antigo. Os antigos acreditavam que a história era cíclica, os medievais pensaram a história de forma linear, os renascentistas assumem novamente a ideia da história cíclica, e os modernos, principalmente os iluministas e o positivismo e o materialismo do século XIX, retomam a ideia da história linear, tendo como grande telos a ideia do progresso e não mais a ideia de Deus, conforme defendiam os autores medievais. E somente no século XX a filosofia da história acaba entrando em decadência, pois defende-se na filosofia da história do século XX que não há um sentido, que não há um telos histórico.